Bom dia de luz, bom dia de alegria. Hoje é uma excelente oportunidade de nós fazermos diferente. Hoje é o momento certo de termos um encontro com Deus. Amanhã a gente não sabe como será. O ontem já passou e hoje é tudo o que temos. Que tal hoje despertarmos a consciência para o melhor que há dentro de nós? Que tal entrarmos numa frequência nova, mais elevada, cheia de vida, cheia de alegria? E tudo isso é pela uma decisão. Toda mudança, ela é uma decisão que não depende de força de vontade. Porque se a gente esperar a força de vontade, nós nunca vamos sair da cama, nós nunca vamos sair da mesma coisa, porque as nossas emoções, elas são inconstantes. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Vai ter dias que a gente vai querer desanimar, tem dias que a gente vai estar com toda a coragem, todo o gás. E aí, como que a gente vai enfrentar os dias difíceis? Como que a gente vai enfrentar aqueles dias em que a gente estiver sem vontade? É nesse momento que a gente tem que olhar para dentro de nós e dizer: o que eu decido para minha vida? Qual a atitude, qual a ação que eu decido para minha vida? Então nesse momento que a gente tem que respirar fundo e dizer: eu quero mais. E para manter essa força, essa vibe, nós temos que ter uma mentalidade exercitada e fortalecida para o que a gente quer da nossa vida. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Cláudia Vicente, alertar, para nos mostrar a importância de manter aceso todos os dias uma mentalidade forte, mentalidade que decide. Bom dia, Zé lindo. Bom dia, Cláudia. Tá me Tudo ouvindo? bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. Você que é bonita, olha só, tá até maquiada hoje, olha só que legal, que incrível. Ah, o dia tem que começar bem, né? Pois é, olha só que interessante, aí já começa, né? A gente refletir a importância de a gente acordar e fazer a gente se sentir bem, né? Quando a gente Isso aí se é ama, quando a gente se ama, quando a gente se cuida, a gente vai cuidar e amar os outros. com Quando a gente certeza. se ama, a gente se cuida, a gente vai ter metas. Quando a gente ama, se cuida, a gente vai fazer a vida acontecer. E você, eu vi o seu trabalho, né, o teu trabalho de trazer essa positividade todos os dias para as mulheres, para as pessoas que querem algo a mais na vida, querem continuar cada vez mais em alta frequência, em vibrações melhores, porque se a gente não colocar lenha na fogueira, a tendência nossa é desanimar, a tendência nossa é ficar triste. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que foi que você descobriu essa, essa desenvolvimento pessoal, essa experiência, dessa busca sua? Como é que foi a tua história para chegar até aqui onde você chegou? Então, bom dia lindo para todos. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, né? Eu sempre
fiquei insatisfeita com muitas coisas e eu sempre enxerguei o copo meio cheio. E eu achava estranho as pessoas não enxergarem meio cheio sempre, entendeu? Então, como é isso? Como é você não enxergar esse copo meio cheio o tempo todo? Não quer dizer que eu acordo todo dia, que dia maravilhoso, estou ótima, não tenho dor de cabeça, não tenho... Não, né? Você acorda. Só que eu acho que é uma decisão sua fazer com que esse dia seja, sim, muito bom, né? Então, eu sempre fui uma pessoa incomodada desde muito cedo. E aí eu sempre ouvi algumas coisas muito taxativas do tipo, a escorpiana é ciumenta, e eu sempre gostei de astrologia. Eu falei assim, cara, não, cada um é um, né? Então não pode ser assim. Não pode ser, a minha vida é taxada por uma regra, né? Porque eu posso decidir as minhas regras. Então eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, muito cedo, realmente. Não segui logo isso, né? Porque a minha realidade, eu sempre fui, eu nasci muito pobre, então eu tinha toda aquela história de ter dificuldade para as coisas, mas sempre gostei de estudar. Então, assim, os meus pais nunca me tolhiram disso, eu sempre estudei muito, muito cedo. Mas eu não estudava sobre, assim, não fui fazer psicologia, por exemplo, entendeu? Até já fiz psicopedagogia depois, mas inicialmente eu fui fazer letras e aí você... E aí, olha como eu fui fazer letras, que louco. Eu odiava ler. Eu falei assim, gente, não, ler é importante para o meu desenvolvimento, então eu tenho que aprender a gostar, né? Então, quando eu estava lá no primário, eu falei assim, não, vou pegar um livro para ler. E quando eu terminei o primeiro, eu falei assim, cara, eu consigo, né? Então, se eu começo, eu consigo. E aí eu fui fazer letras. Eu falei assim, gente, é muito louco a pessoa que não gostava de ler ir fazer letras, né? E, enfim, você cria hábitos, né? E tudo é um criar hábito. Então, você acordar todo dia e desejar que seu dia seja bom também é um hábito que pode ser aprendido, né? Então, assim, vai ter milhões de coisas ao longo do seu dia que podem fazer você se desviar. Mas você tem que lembrar como você decidiu acordar, né? Eu trabalho com muitas pessoas. Enfim, eu fiz letras, trabalho como secretária executiva. Há 8 anos eu abri uma confeitaria, eu sou meio de confeitaria, então eu trabalho nas duas coisas. E daí vem essa história do Mulheres Podem Mais, né? Eu conheço muitas mulheres e tenho muitas amigas que sempre têm esse sonho de fazer algo mais, né? O plano B da vida, sabem, tem uma habilidade, mas acabam não colocando em prática. Só que eu vi que a mente delas é o que controla isso, né? É você quem controla isso. Então, quando você pega e decide que não, peraí, eu posso mais que isso. Eu posso ir além disso. Então, os homens têm menos essa dificuldade, até porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito machista. Isso é intrínseco, isso não vai sair, entendeu? Isso é intrínseco. Por mais que existam bandeiras femininas, por mais que esteja em moda, né? Tipo, você defender o feminismo, eu não acho nem que seja questão de defender ou não o feminismo, mas saber que você pode tanto quanto, entendeu? E está acima do que a sociedade impõe, né? Hoje você já, como mulher, você já pode abrir a sua porta. Porque, na verdade, o que importa não são os outros. Isso é sobre você, nessa encarnação, né? E aí, depois que eu já tinha minha formação, depois que eu já tinha meu emprego muito estável, mas ainda um incômodo de, pô, peraí, eu não vim só fazer isso, né? E aí eu fui, por necessidade, acabei entrando nesse ramo de confeitaria e depois virou um segundo emprego, né? Passou de um hobby a um profissionalismo também. E eu falei assim, não, peraí, tudo que eu quero, eu posso e eu consigo. Então, se eu posso, eu consigo, as outras mulheres também podem. E aí, toda vez que eu converso com alguém, tem sempre alguém, não, essa semana retrasada mesmo, fui conversando com uma menina,
Ela falou assim, não, eu vou vender minha máquina de fazer canecas, por isso. Eu falei assim, vai vender por quê? Ah, não, eu trabalhava com isso antes de entrar para essa nova profissão, mas aí eu não sei, não estou fazendo mais. Eu falei, por que não está fazendo mais? Você gosta? E aí você planta uma semente na cabeça dessa pessoa. Aí tem o quê? Umas 2 semanas que ela virou para mim e falou assim, cara, eu encomendei a peça que eu precisava, que já estava lá parada a minha máquina, eu encomendei a peça e vou fazer o que você falou. Vou começar a fazer as minhas canecas de novo. Eu falei, sim, porque você pode ter uma coisa que é o que realmente te banca, paga suas contas, e uma outra que começa como um hobby. Que começa com uma coisa que é para o desenvolvimento pessoal seu espírito tem que ser alimentado, né? E há uns anos atrás, antes da pandemia, eu tinha feito uma escola de coaching, e na pandemia eu fiz uma segunda escola de coaching e comecei realmente a disseminar muito mais esse pensamento. Foi quando eu criei o canal, na pandemia. Durante a pandemia, há um ano atrás, eu acabei parando esse canal, porque eu tive umas perdas familiares, que não teve nada a ver com Covid, mas eu precisei tratar a minha família. Eu precisei estar ali o tempo inteiro. E eles moram em outra cidade, então eu tinha que sempre estar me deslocando, né? E aí eu parei o canal. Aí agora, que já está todo mundo refeito de novo, já está todo mundo bem, né? Porque cada um... às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é fria. Eu trabalho com uma moça que fala até isso, assim, não, parece que você é fria, né? Porque você tem um outro jeito de lidar com as coisas. Porque a sua avó faleceu e no outro dia você estava aqui trabalhando. Eu falei, cara, minha avó está muito bem, obrigada. Entendeu? Eu não preciso parar a minha vida porque teve uma morte física. Entendeu? Para mim isso está muito além, né? O espiritual não morre. Entendeu? Você tem que fazer todo o seu caminhar para que quando essa passagem aconteça, você não tenha que ficar triste com isso. Sinal que aquela pessoa evoluiu, né? Sinal que aquele patamar foi vencido, né? Verdade. Então, não tem porquê. São outras... É um outro posicionamento, não é questão de frieza ou não. É só um outro posicionamento. Então, a minha ideia, né, do canal foi justamente para fazer as mulheres buscarem para elas próprias um outro posicionamento. Muito bom. Né? Muito Porque bom. você não tem que ficar limitado ao que escolheram para você ou o que aparece para você. E, com certeza, é percebível que as mulheres na nossa cultura, elas são... Existe uma força mental, né? Uma cultura que oprime a força das mulheres a acreditar nas mulheres, né? A se acreditar em si mesmos. E isso deixa a mulher, às vezes, sem motivação de correr atrás, de enfrentar a vida, porque parece que os olhares da sociedade é como se ela tivesse menor, fosse inferior, tivesse que ficar em casa. E, infelizmente, essa realidade é muito forte no mundo inteiro, né? E hoje em dia, que bom que existem pessoas como você que levantam as mulheres, que jogam elas para cima e falam, você consegue, você é especial, você pode conquistar tudo aquilo que você quiser. E muitos relacionamentos, às vezes, por não acreditar em si mesma, às vezes vivem num relacionamento abusivo, vivem num relacionamento em que ela sofre, não é feliz. E se ela acreditar em si mesma, ela pode se libertar daquilo, ela pode dar a volta por cima. E você utiliza muito pensamentos para mostrar isso para ela, né? Como é que foi você começou a desenvolver esses pensamentos assim positivos, esses mantras positivos? Como que foi que você começou a aplicar eles, começou a ver resultado na sua vida, começou a passar para algumas pessoas que você estava dando treinamento? Como que foi para você? Então, eu sempre pratiquei muito isso do pensamento positivo. Eu sempre pratiquei muito isso
da lei da atração sem saber que era a lei da atração. Isso já era muito intrínseco em mim, né? Então eu sempre busquei falar assim, não, não, mas isso pode acontecer. Isso tem que acontecer desse jeito porque é o que é melhor para mim. E aí, com o tempo, eu fui vendo que tudo fazia realmente parte de um movimento muito maior, né? A gente tem aí uma outra filosofia. Então, você tem o Ho'oponopono, você tem a lei da atração. Então, tudo, eu brinco que eu sou um misto de tudo que é religião, porque eu já passei por várias, né? E aí as pessoas falam assim, mas... Eu falei, cara, eu acho que o grande lance, a grande sacada da religião tira o que é bom para você de cada uma delas e cria o seu caminhar. Eu não Isso, posso criticar nenhuma religião, porque de cada uma delas eu aprendi alguma coisa claro. que me serve até hoje, né? Uhum. Então, A por que religião eu não pode vou... nos separar, né? Ela tem que nos unir. E não pode Exatamente. criar uma divisão entre as pessoas. Se a gente conseguisse perceber que, essencialmente, as religiões é o amor, né? É o amor ao próximo, é o bem ao próximo. É É isso. isso que a gente quer. A gente quer ver todo mundo feliz, bem. E a religião não pode ser um caminho para a gente se separar. E eu acho que é sobre isso. É sobre o amor. É sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? E se amar antes de qualquer coisa, né? Amai-vos primeiro, né? Porque se você se ama muito, aí você não vai cair no lance do abusivo feminino. Você não vai permitir isso. Você não vai permitir que ninguém te desrespeite. Você não vai permitir que ninguém te diminua, entendeu? E a história, assim, eu nunca quis ir buscar mantras que já existem, né? Então eu crio a partir daquilo que eu estou pensando naquele dia, de algum fato que aconteceu, de algo que me trouxe ou que eu gostaria de ter dito para alguém no momento de alguma coisa que eu vi, né? Então ele começa dessa forma. E aí eu acho engraçado porque sempre primeiro que eu gravo é o que eu boto no ar. É engraçado porque toda vez que eu penso uma coisa e eu gravo lá os 30 segundos, é sempre o que vai pro ar, porque os outros são péssimos. Porque eu acho que eu começo a pensar demais, aí o negócio... Eu falei assim, não, tá grande demais, tá isso, tá aquilo. Eu falei assim, então, aquilo que eu tenho aquele estalo e falo, e muitas vezes esse mantra é criado na hora que eu falo. Eu não tô com isso escrito. Eu não tenho... uma amiga minha falou assim, mas você tem uma programação diária. Eu falei, não, eu não tenho uma programação diária. Porque a minha vida é um constante movimento. Eu não posso dizer que eu vou falar isso amanhã, porque eu não sei se amanhã eu vou estar sentindo isso. Entendeu? Então eu só posso falar aquilo que eu sinto. Porque aí sim isso vai ter um peso maior. Isso vai estar carregado de algum sentimento, né? E eu acho que isso é que falta nas pessoas. Fazer a coisa com sentimento. As pessoas se tornaram muito frias, né? Então elas não pensam no outro, elas não pensam em si próprias, e elas agem, elas na verdade vão sobrevivendo, não vivendo, né? E o que você veio fazer nessa encarnação, Deus? Sabe, tipo, veio sobreviver a algo que te impõe, né? E as pessoas acham que parece clichê, né? Essa questão de dizer, eu me amo. E não é uma questão de egóica, dizer, me amo, eu sou melhor que os outros. Não, é reconhecer que todos, essencialmente, somos iguais. Perante Deus, somos o quê? Somos a essência divina. Independente se é homem, mulher, criança, idoso, essencialmente, nós somos o melhor de Deus aqui na Terra. Então, quando a gente fala assim, eu me amo, eu não estou falando assim, eu sou melhor, né, que a Cláudia. Não, eu sou tão maravilhoso e tão poderoso como a Cláudia. Eu posso tanto fazer qualquer coisa como qualquer pessoa aqui na face da Terra fez. Então é enxergar o nosso potencial. E jamais isso é clichê. E jamais isso vai ser uma coisa boba, né? E eu acredito que pelo menos na minha vida também pratico isso todos os dias, e a gente percebe assim uma força muito forte
uma força que nos levanta, uma força que a gente não sabe de onde vem, mas parece que vai preenchendo cada vez mais a nossa vida, né? Eu acredito que você deve ter Essa sentido isso força, também, né? desculpa te interromper, essa força tem um único nome, fé, Uhum. que as pessoas não praticam, entendeu? Que é a base da lei da atração, fé. Né? Não adianta eu falar sobre lei da atração e repetir um monte de palavrinhas se eu não estou acreditando e tendo naquilo de fato. E fé é a Né? certeza daquilo que a gente não vê. Não tem problema, você não está vendo. Mas você vê pela fé, isso é fé. É ter certeza enquanto você não vê. Você tem alguma experiência, Cláudio, de algo que você decidiu naquele dia, desejou, e você percebeu que aquilo se manifestou de uma forma surpreendente para contar para nós? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Na pandemia, eu acho que a gente... a pandemia não foi em vão, né? Tipo, ela tinha que acontecer. Não pelas mortes do mundo, óbvio, a gente ainda está num planeta de provas e expiações, então a gente tem que ter essa limpeza espiritual de alguma forma, né? E infelizmente foi através de uma pandemia. Eu acho que ela veio para te fazer se enxergar os seus, né? Quem está com você? Quem importa para você, né? Então, ela veio dar uma sacudida na gente, né? Então, eu comecei a praticar muito mais essa coisa da lei da atração nessa fase. Mas eu sempre fui uma pessoa de enxergar o copo meio cheio, de acreditar, sabe? Então, eu tenho várias experiências comprovadas do tipo, a pandemia começou, eu não tinha festas para fazer. Eu não tinha doces para entregar, porque eu pesava 20 quilos mais. Então, eu era grupo de risco alto. Então, eu não ia me arriscar. Eu não ia arriscar a minha saúde, a minha vida, para que fosse para levar alegria para as pessoas. Né? Porque o meu lema é esse, levar alegria para as pessoas. Mas eu não podia pensar na alegria do outro se eu não tivesse a minha alegria. Né? Então, eu falei, bom, não posso arriscar minha saúde. E aí, a primeira história que começou isso tudo foi: eu tenho um emprego fixo, eu estou 20 anos numa empresa multinacional, trabalho lá, tenho a minha estabilidade, mas eu sempre trabalhei com confeitaria, assim, de 8 anos para cá, trabalho com confeitaria. E eu decidi, assim, aquilo que você dá para o mundo, né? E a lei do retorno. Eu tenho dois amigos que trabalham com confeitaria aqui no mesmo bairro que eu, estou na Tijuca, no Rio de Janeiro, e eles trabalham com isso só, né? E eu pensei assim, cara, eu vou ser mais uma pessoa, se eu for entrar nessa, eu vou ser mais uma pessoa que vai estar tirando um público, de repente, de pessoas que só trabalham com isso e eu não. Eu falei, eu tenho outra renda, que é a minha principal. E eu falei, bom, então tomei a decisão de parar realmente, de parar e ficar só com o meu trabalho oficial. O engraçado foi, meu trabalho oficial diminuiu 25% o salário também de todo mundo inicialmente, porque a gente começou a ficar em casa, então diminuíram a carga de trabalho, só que as nossas contas não diminuem, né? Uhum. E aí? Como é que isso vai ser feito? E eu botei na minha cabeça o seguinte: não quero saber o universo, que se dane. Eu não posso diminuir minha renda. A minha renda tem que ser X, e eu joguei isso, falei assim, ó, minha renda tem que ser X, e eu não quero saber como isso vai chegar a mim. Não me importa, eu só creio, entendeu? Que é a base da lei da atração, é você crer naquilo que você está visualizando para a sua vida. Então, assim, eu não aceito receber menos. Eu preciso disso para isso, então eu estabeleci o quanto eu fiz a conta de quanto eu precisava, para que era aquele dinheiro. E eu falei assim, cara, eu não tenho medo de trabalho. O universo sabe disso. Então alguma coisa vai acontecer e eu vou esperar. Já plantei a minha semente. Então agora vamos ver. É hora da minha colheita.
Cara, e foi assim, foi muito instantâneo, tá? Foi na mesma semana. Passei por uma reunião com o meu gestor na época, sobre a diminuição do meu salário, tipo, uns 3 dias antes do fato real, né? Tipo, quando ele me falou, eu já fiz a conta ali, eu falei, cara, já não tô vendendo doce. E agora ter o meu salário diminuído? Não, isso não vai dar. E aí eu fiz exatamente isso. Joguei pro universo, falei, mano, não aceito menos que isso. É isso que eu ganho, então é isso que eu quero ganhar, independente de ter pandemia ou não, essa é a minha decisão. Como isso vai vir para mim? Não me importa, do jeito que vier eu vou abraçar. E aí, no mesmo dia em que meu gestor na época, chegou para mim e falou assim, olha, todas as secretárias vão ser direcionadas para o setor de Covid, que foi criado, porque eu trabalho com engenharia submarina. Então, a gente tem embarcações, né? A gente tinha muita gente embarcada, o trabalho tinha que continuar, todo o processo, existem contratos que têm que ser cumpridos, né? Então, foi formada uma equipe para atender a isso. E eu fui direcionada para essa equipe. Por quê? Sendo direcionada para essa equipe, eu voltava a ter os meus 100% do meu salário. Aí eu tive aquela notícia. Eu falei, opa, universo, muito obrigada. Uhum. E agradeça tudo, né? Seja grato. Ser grato é o primeiro passo para você conseguir o resto. E no mesmo dia em que meu gestor chegou e me falou sobre essa decisão, né? E voltei a ter os meus 100% de salário, eu trabalho para algumas empresas, inclusive a minha, né? Uhum. Aqui eu sou empregada. E eu tinha passado um orçamento de um kit que eles tinham me pedido para fazer muito antes, sei lá, 3 semanas antes. E naquele mesmo dia, o rapaz do RH chegou para mim e falou assim, Cláudia, a gente aceita a sua proposta. Eu fiquei um ano trabalhando, entregando kits para as embarcações. Um ano. Ou seja, eu não parei, eu trabalhei muito mais do que o meu dia a dia. Isso me foi permitido porque eu estava em home office, então eu conseguia conciliar melhor, não tinha o tempo de deslocamento, eu não perdia muito tempo, né? Todo o tempo que eu tinha livre, eu já adiantava os meus kits. Com isso, eu entreguei na época 1.600 kits para as embarcações. E eu fiquei pensando assim, cara, é isso, é sobre isso. É sobre você não querer tirar do outro e você ter aquilo que é seu por merecimento, né? Porque naquele momento que eu não quis concorrer com 2 pessoas que só sobreviviam disso, eu disse para o universo, cara, eu não sou egoísta, né? E aí o universo me devolveu tudo muito rápido. É sempre muito rápido. E eu sempre faço isso todas as vezes que eu tenho algo que eu não estou conseguindo resolver de imediato, mas que eu preciso de uma solução até tal data. Então, como isso tem que ser manifestado? Você tem que saber exatamente o que você quer, você tem que saber exatamente para o que você precisa, que é exatamente a data que você quer, né? Então, você dá um prazo para o universo. E é isso. E depois disso é só acreditar. Entendeu? Tipo, você não pode duvidar, tipo, eu quero um carro novo. Por exemplo, eu não tenho carro porque eu não sei dirigir. Então, tipo, isso não é um desejo meu, mas a maioria quer um carro novo. Eu quero um carro novo. Não, faça suas visualizações, sabe? Já veja isso como fato consumado. Porque o universo, ele dá uma bugada, entendeu? Se você fala assim, se eu vou fazer minha visualização e eu falo assim, quando eu tinha o carro tal, quando eu ganhei o carro tal, eu ia para tal lugar, com tal pessoa, tal hora, eu fazia isso, fazia aquilo, viajava para tal lugar. E o universo, ele falou assim, caramba, peraí, ela já tem isso? Eu dei isso ou não dei isso? Peraí, né? E ele falou assim, caramba, ela já tem isso, então cadê? Né? E aí ele vai te dar. E eu acho que é muito, muito sobre essa história da positividade, né? É você realmente decidir como vai ser seu dia. Aí você falou assim, lá no começo,
Nossa, tá toda maquiada. Sim, porque eu decidi hoje que meu dia vai ser lindo. Uhum. É uma Eu tenho decisão. milhões de coisas para fazer. Eu tenho milhões. Eu voltei, né, de viagem e assim, eu tenho casa para arrumar, vida para organizar. Amanhã já começa tudo de novo, home office. Amanhã eu fico de home office, mas eu vou fisicamente terça, quarta e quinta. Então já tenho que preparar tudo para terça-feira já ir para a rua de novo. E assim, são milhões de coisas, né? E se eu não decidir que esse dia vai ser ótimo, como é que ele vai ser? Eu vou procrastinar, Verdade. né? E acontece que essa força é uma coisa que a gente tem que dar um gás todos os dias. E é maravilhoso você ter o exemplo de vida, teu entusiasmo, tua motivação, contagia as pessoas à sua volta, né? Onde você está, as pessoas sentem, poxa, a Cláudia é uma pessoa motivada, uma pessoa entusiasmada, e ela sente isso e também entra nessa frequência, né? Então, quanto mais a gente entra numa frequência positiva, a gente vai expandindo e compartilhando isso com as pessoas, influenciando as outras pessoas. Isso que É, é, e não é a que história, e não é a história dos opostos se atraem, né? É mentira isso. Você atrai os iguais. Porque se você vibra negativo, quem você vai estar atraindo? Pessoas com aquela mesma energia, com aquela mesma vibração. Então você vai acordei mal, resolvi não pensar como vai ser meu dia. Eu não decidi se ele vai ser bom ou não. Aí você já sai não dando bom dia para as pessoas. É lei do retorno, você não vai receber bom dia de ninguém, né? Aí você tá irritado, vai no mercado, acontece uma coisa, já vai tratar alguém, né, de estranho, você vai receber a lei do retorno. E então você atrai os seus iguais. Você não atrai os seus opostos. Os opostos eles existem justamente para que você pense: caramba, isso não serve para mim. Isso não está na minha sintonia, né? E você só se retira. Você não tem que brigar com o oposto, não. Não briga, entendeu? É isso que eu falo, não briga com o oposto. Ele não vai mudar. Quem tem que ter essa verdade. consciência de mudança é você, entendeu? E por que a gente vem em família? Por causa disso, somos opostos. Você já viu 5 irmãos serem iguais? Nunca. Eles vão estar sempre em conflito de alguma forma. Mas quem você quer ser nesse mundo? Você quer ser a pessoa reativa? Você quer ser a pessoa que reage às coisas? Ou você prefere falar assim, não, peraí, eu não vou entrar nessa sintonia. Eu prefiro me retirar. Ah, é bobo? Não. É ser inteligente. Não baixar sua vibração é ser inteligente. Não é ser bobo. Entendeu? Verdade. Então, falem o que as pessoas quiserem falar, porque você decidiu o seu dia. Você decidiu que você não vai entrar naquela vibração. Você decidiu que você não vai baixar sua energia. E é sobre Quero, isso, né? quero aproveitar, quero fazer mais 3 perguntinhas para você, antes de nós encerrarmos. Mas eu quero te agradecer por ser essa pessoa entusiasmada, por ser a pessoa iluminada, e como a gente precisa de pessoas como você, Cláudia, que levante todos os dias de manhã e disse, eu decido ser uma pessoa melhor, eu decido alegrar o meu dia, alegrar as pessoas que estão ao meu redor. Isso é maravilhoso, e isso me inspira tantas pessoas. Obrigado por ser essa pessoa, obrigado por ser essa guerreira em que mesmo nessa pandemia aí, enfrentou e sentiu merecedor, e quando a gente se sente merecedora, Deus, o universo, ele manifesta para nós. Aquilo que nós acreditamos que merecemos é o que vem para nós. Isso é maravilhoso. E eu queria fazer essas perguntinhas antes de nós encerrarmos. A primeira pergunta é, qual que você sente que é o teu propósito de vida e como que as mulheres que estão ouvindo você podem descobrir o seu propósito de vida? Eu cheguei a essa conclusão de propósito de vida também na pandemia, né? Porque você se questiona. Quando você vai fazer uma escola de coach, você é bom em resolver problemas. Mas qual o propósito de resolver? Que problema você quer resolver? Que tipo de coisa você quer resolver? Né? E eu decidi que sim, eu posso ajudar mais mulheres a terem essa consciência de si própria, a ver o que ela faz nesse presente e o que ela pode melhorar no seu futuro.
Muitas têm muitas habilidades, mas por que elas não tiram isso do papel? É preguiça? É medo? Muitas pessoas, assim, quando eu voltei no canal e tudo, eu escutei o seguinte: você decidiu fazer isso, mas isso dá dinheiro? Dane-se. Eu não estou preocupada se isso dá dinheiro ou não. Eu tenho um tempo aqui na Terra, cara. Eu vou ficar pensando monetariamente em tudo que eu faço, né? Se eu plantar semente na cabeça de uma mulher que hoje, de repente, ela vive uma situação tóxica, um relacionamento tóxico, ou ela se submete a várias coisas que ela não precisa, para mim isso vale muito mais que qualquer dinheiro, entendeu? Então, o propósito é esse, né? É fazer com que as mulheres, sim, parem. Pensa no como está a sua vida hoje, se é isso que você merece, se é isso que você quer, e como você pode ser futuramente, se você mudar essas peças aí desse jogozinho de xadrez. Se você mudar isso de lugar, onde você pode chegar? E você, eu sigo uma premissa, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, saiba com quem você está andando. Veja se essas pessoas não estão consumindo a sua energia. Se você não está tendo essa sua energia roubada por outros, se você, de repente, está pensando sempre mais no outro do que em si mesmo antes. Eu já vivi essas situações todas, né? E eu sei que é possível mudar. Então, mude, né? É bem isso. E uma pergunta, o que as mulheres que estão ouvindo, qualquer pessoa que esteja ouvindo essa live ou vai ver depois, e possa fazer todos os dias, que frase que a gente pode acordar e dizer, ou a dormir, durante o dia, para a gente manter essa vibração positiva? Existe uma frase, sim, que é o que eu repito todos os dias, antes de fazer o meu mantra, antes de pensar no que eu vou. E assim, você vê que o meu mantra não tem muito horário, né? Às vezes eu boto muito cedo, às vezes eu boto mais tarde, porque é o momento que fala, não, caramba, eu vou falar sobre isso. Né? Tem aquele estalo. Então, mas antes de qualquer coisa, quando eu acordo, eu falo sobre isso. Eu falo sobre o universo, o quão maravilhosa a minha vida pode ser hoje. E é isso. E você vai esperar isso do universo. Você não vai esperar menos. O quão maravilhosa, por mais que aconteçam milhões de coisas que saíram do controle, você tem que parar e pensar, caramba, eu pedi para o universo que a minha vida fosse maravilhosa hoje. É isso? Não, peraí, mas se é isso, o que eu tenho que aprender com isso? Porque às vezes ele te mostra também coisas que estão erradas, que você tem que mudar. Né? Então, assim, o maravilhoso não significa que vai ser tudo perfeito, você vai ganhar na Mega Sena e vai parar de trabalhar ali, ficar parado. Não! O universo faz você se mexer. Não faz você ter menos trabalho, não. Você está pedindo uma vida maravilhosa, né? Isso dá trabalho, meu bem. Né? Você tem que... Não adianta não se mexer. Né? Eu tenho realmente vários homens que me seguem. Né? E é muito engraçado, porque eles falam assim, caramba, eu tô esperando o seu mantra do dia hoje. Eu falei assim, que bom, né? Que eu tô atingindo homens e mulheres, mas é sobre isso, né? É sobre levar, principalmente para as mulheres, porque eu acho que elas se colocam num lugar ainda inferior, assim como existem as discriminações, né? Então, as discriminações também são as próprias pessoas, ao meu ver, que também se colocam em lugares inferiores muitas das vezes. É óbvio que ela existe, óbvio que é uma doença, uma dor a ser tratada sempre, né? Até porque a discriminação ela acontece de N formas, sejam homens, mulheres, brancos, pretos. Ela se dissemina aí. Mas muito já é a pessoa que começa a se enxergar daquele jeito discriminado, entendeu? E ela deixa de agir, né? Então, você não pode entrar nesse ritmo. Então, a grande frase é: universo, o quão maravilhosa a minha vida pode ser hoje.
Excelente frase, muito bom. E falar isso várias vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, e a gente começa a perceber o quanto que a gente pode ser surpreendido, né? Sim, o As universo te situações. surpreende. Uhum, Ele muito surpreende. bom. E é aquilo de, tipo, esperar mesmo, né? Você tem que esperar, de fato, o que vai acontecer de maravilhoso, né? O que Muito bom. que, o que que vai acontecer hoje? Aí você fica pensando, pô, peraí, o que que pode acontecer hoje? E você já ficar com essa expectativa dentro de você faz com que você enxergue tudo melhor, né? Tudo com um lado mais positivo, porque você já está esperando uma coisa maravilhosa. Você não está esperando menos, Uhum. né? Então, é isso. A terceira pergunta é: o que que te motiva a ser essa pessoa especial, iluminada, carismática, que todos os dias fale, né, essas palavras tão bonitas? O que que te faz levantar da cama e dizer assim, hoje vai ser um dia maravilhoso, o universo me mostre algo maravilhoso? O que que te motiva a continuar essa chama acesa todos os dias dentro do teu coração? É, obrigada pelos elogios, mas eu acho que eu sou só mais uma pessoa nesse mundo. Você também faz um trabalho especial, você também entrevista, né, faz essa live com pessoas muito especiais sempre. E é isso. Eu sou só mais uma pessoa que veio aqui ser feliz, né? Que é muito a premissa do povo cigano, né? É levar alegria e ser um povo alegre. Por que que eles se mudam tanto? Porque que quando não tá legal num lugar, você vai para outro, onde te recebem bem, onde você pode expressar a sua alegria, onde você pode viver com fartura, onde você não tem que se tolir de nada, onde a sua vida pode ser uma festa sim, e você viver feliz com isso. Né? Então, o que me motiva todos os dias é saber que eu vim aqui cumprir uma encarnação. Eu vim cumprir uma coisa aqui. E eu não posso dar menos para o universo. Ele me retribui tanto, por que eu vou dar menos? Né? Então, o que me motiva é exatamente isso. Eu não sou a pessoa da Disney, tá? Tipo, já fala assim, bom dia lindo, e sai jogando alegria para todas as pessoas. Não, eu sou uma pessoa normal, que só acredita que o dia pode ser melhor, que só acredita que tudo que a gente estudou o tempo todo não pode ser engavetado. Entendeu? Então, você, sim, por que você aprende? Para passar para o próximo. Você não tem que guardar seu conhecimento. Conhecimento é algo que você tem de mais precioso nesse mundo. Porque quando você partir, você não leva nada. Então, viva bem o seu dia. Porque você não sabe que hora vai ser essa. E quando ela chegar, que você esteja em paz com você mesmo, em paz com as pessoas, que você esteja seguro de que, caramba, deixei o meu legado, fiz o meu trabalho, cumpri a minha missão aqui, né? Porque eu não quero vir na outra encarnação para fazer a mesma coisa. Não, né? Não dá. Vamos fazer outra coisa, né? Vamos melhorar outras partes, porque a gente tá aprendendo algumas coisas. Eu já aprendi várias, assim, eu sou muito consciente de tudo que eu aprendi nessa encarnação. Coisas que eu mudei. Opa, peraí. Se ela é recorrente, é porque tem que ser mudada. Né? Se uma coisa é recorrente, ela tem que ser mudada. Você, eu vivo um relacionamento abusivo, aí eu vou pro próximo e também é abusivo. Pô, peraí, o que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender a me amar mais, né? A me dar mais valor, a fazer o outro me respeitar como eu me respeito. Então, senão você vai ter sempre relacionamentos abusivos. Porque você não aprendeu. Muito bom. Cláudia, você faz alguns atendimentos online sobre coach, palavras ensinando um comportamento novo. Como que a gente pode, como funcionam os seus atendimentos? Como que a gente pode te encontrar? Eu tenho atendimento, sim, são pacotes, que aí a pessoa escolhe se ela quer um pacote de 3 sessões, se ela quer um pacote de 5 ou 10 sessões, e depende muito, eu faço uma ferramenta inicial gratuita, que se chama Roda da Vida. Nisso a gente monta todo um plano e vê onde a pessoa
tem que melhorar, o que ela tem que trabalhar, né? E eu tenho algumas formações de coach, mas eu gosto de trabalhar como life coach, que eu acho que é isso de pegar você desde a sua raiz, né? Porque às vezes o seu problema vem lá da infância, né? Eu até assisti a sua live com a moça que falava sobre, né, o que você carrega desde a sua infância. E é muito isso. Às vezes uma coisa vem desde a sua infância e você leva aquilo, né? Então, aí a pessoa pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, enfim, qualquer canal, e a gente combina essa sessão, a gente faz inicialmente essa sessão, e aí ela vê se que pacote ela quer ou não quer, enfim. E aí esses atendimentos passam a ser semanais, em horários também combinados com a pessoa. Entendeu? São atendimentos geralmente de 1 hora, né? Uhum. Através da internet ficou muito mais fácil, né? A gente receber ajuda, buscar ajuda. Então, que bom que a gente tem essa ferramenta, a gente pode marcar com você, qualquer pessoa que sentir necessidade, qualquer mulher ou homem, e precisar de mudar a mentalidade, porque tudo é uma questão de mudança de mentalidade. E a gente precisa de pessoas que sejam nossos mentores, que sejam pessoas que nos façam enxergar algo além, algo que a gente não está percebendo. Né? Em geral, elas enxergam na primeira sessão. Se na primeira sessão a pessoa fala assim, caramba, como eu não percebi isso antes, né? E a mudança é muito rápida, é muito notória, assim. Você vê que as pessoas, elas ganham um gás realmente para fazer aquilo que elas decidem, né? E eu estou fazendo alguma coisa, não sei mostrar para elas a capacidade que elas têm? Não. Essa capacidade já existe. Talvez tenha que só ter alguém para falar assim, opa, mas por que você acha isso? Por que você acha que aqui não pode ir? Né? Por que você está com medo? Né? Porque muitas vezes é o medo que te para. É o medo do novo, é o medo do desafio, é o medo de se impor para uma sociedade ou se impor para uma família, né? É o medo de se mostrar. Por exemplo, eu tenho um coach, né, que me atende e ele falou assim, nossa, como você mudou de um ano para o outro? Ele falou, cara, você parou o seu canal, eu entendi tudo mais, e agora? Como é que veio isso assim, tipo, um meteoro? Surgiu um meteoro de algum lugar? Porque eu detesto gravar vídeos, né? Eu sempre fui aquela pessoa assim, cara, não, tem que... Ai, meu Deus, tem que gravar vídeo, tem que fazer uma live, tem que aparecer. Aí eu falei... e de uma hora para outra eu falei assim, cara, se eu não gostava de ler e fiz letras, por que eu não posso passar a gostar de fazer vídeo? Né? Então eu falei para ele assim, não, calma aí que eu tô começando com 30 segundos. Estou começando com 30 segundos, daqui a pouco eu vou aumentando. Aí ele falou assim, não, tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Falei então com a Cláudia Vicente, muito obrigado. Te desejo um ótimo domingo para você, com muita luz, muita alegria. E algo maravilhoso vai te acontecer hoje. Algo incrível, algo sobrenatural vai te acontecer hoje. E obrigado assim por ter dado tanto assim seja amor e carinho para nós, nas suas palavras hoje para nós. E obrigada pelo trabalho que você está fazendo também, porque é importante ter pessoas como você que são elas de ligação, né? Porque você acaba unindo outras perspectivas, outras ideias. Então, assim, seguir você também é isso, é enxergar outros lados, outras vertentes, né? Isso é muito importante. Obrigada pelo trabalho que você está fazendo e que você continue, assim, uma estrada linda, de muito sucesso, né? Levando também, criando aí o seu legado, fazendo a diferença nesse mundo. Então, receba o meu abraço, todo carinhoso, com muita luz. Obrigada. Bom dia, dia lindo. Bom dia.